Boa tarde. A Radiodifusora completou 70 anos e neste ano vamos conversar com algumas pessoas que participaram desta história. Hoje conversamos com Geraldo Afonso, ele que foi a pessoa que coordenou por muitos anos como apresentador do Microfone Aberto, um programa que era transmitido aos sábados à tarde. Boa tarde, doutor Geraldo Afonso, um prazer tê-lo aqui novamente com a gente, aqui no Espaço Livre. Olha, Luciana, o prazer é muito mais meu, viu? Porque a gente que durante 23 anos nós trabalhamos aí nessa emissora, sentimos aquela saudade, aquela vontade de vez em quando falar novamente, conversar com vocês, conversar com os ouvintes, porque ficou sempre aquele embrião de saudade, né? Mas como se diz, na vida tudo tem começo, meio e fim. Eu já cheguei a uma conclusão que seria melhor parar, porque vai curtir um pouco do nosso fim de vida. Doutor Geraldo Afonso, quando começou, foi o seu Milton que chamou o senhor para apresentar o programa, o senhor já tinha essa vontade de fazer um programa da forma como foi o Microfone Aberto? É uma história bem interessante, porque essa vontade, ela surgiu por acaso quando eu trabalhava como defensor público da área criminal na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Isso no começo da década de 80, já tem algum tempo. Aí eu conheci lá um empresário que era dono da Rádio Continental de Campos, que é o Andraldo Tavares, o nome dele. E ele então, naquele papo, ele falou: doutor Geraldo, você não quer participar lá de um programa que nós temos? E era um programa de grande audiência. E de vez em quando eu ia lá na rádio, né, e participava como convidado de um programa que era um programa de debate numa mesa redonda. Ele me apresentava como defensor público da comarca, e eu então ali eu desenvolvi alguns assuntos interessantes. Isso realmente ficou assim na minha cabeça, que achei bacana, né? Eu acabei me apaixonando pelo rádio naquela ocasião. Quando eu me aposentei na Defensoria Pública, no Magistério, e resolvi vir aqui para Ouro Fino, isso já em 95, né? Aí que eu, conversando com o José Silva, eu falei sobre essa minha ideia, essa minha experiência que eu tive lá em Campos e tal. Então ele me apresentou o Milton. Aí eu comecei a conversar com o Milton, expus a ideia de apresentar um programa, e ele falou comigo: olha, eu gostaria sim, eu não tenho quem faça. Eu falei: eu faço. Daí então é que começou tudo, viu, Luciana? Mas nessa época, então, o senhor não conhecia o seu Milton ainda? O senhor veio a conhecer através da rádio? Eu vim conhecer através do José Silva, que me apresentou, e o Maurício, não posso esquecer, o Maurício de Moraes também, que eu conversando com ele, ele era meu primo. O poeta baixinho. O grande poeta Maurício de Moraes. Ele me incentivou muito, viu? Trabalhava no Correio Popular por muitos anos e me colocou no jornalismo. Em Campinas, e mudado recentemente aqui para Ouro Fino. Na ocasião eu tinha se aposentado lá no Correio Popular de Campinas e veio aqui para Ouro Fino. Então aqui nós, inclusive, os primeiros programas, os 2 ou 3 primeiros programas, ele participou junto comigo. O Maurício de Moraes foi um dos pioneiros do Microfone Aberto junto com o senhor. Foi um dos pioneiros do Microfone Aberto. E o José Silva, né, ele fazia abertura. Desde o primeiro programa foi o José Silva que fazia abertura. Depois que ele morreu, ele continuou. A gravação dele continuou ainda até o último programa, já em 2018. A voz era do José Silva. A voz foi aquela voz bonita, né? José Silva tinha uma voz formidável. Ele é aquele tipo de locutor das antigas, aquela voz impostada, bonita. E era realmente uma figura muito importante aqui para o rádio aqui de Ouro Fino. O senhor se lembra da primeira entrevista do Microfone Aberto? Lembro, ainda tenho ela aqui na minha mídia. Eu tenho, aliás, vários programas que eu... E qual foi a primeira? Foi com o prefeito Francisco Rossi. Teve eu e o Maurício perguntando e ele respondendo. Isso foi o primeiro programa exatamente com o prefeito, o então prefeito, o Chico Rossi. As demais, o senhor se lembra? Qual que o senhor gosta de se lembrar? Conta um pouquinho pra gente das entrevistas. Tem muitas. É difícil você falar que são centenas e centenas de pessoas que passaram aqui pelo Microfone Aberto. Muitas nem estão mais entre nós, já faleceram, mas as vozes estão aqui, sabia? E eu não tenho todas. É interessante que naquela época as coisas não eram como hoje, que fica tudo gravado em mídia, tal, não existia aquilo. Tudo era muito precário, mesmo a rádio não gravava os programas. Gravava e depois apagava. Aqueles gravadores grandes de rolo que havia antigamente. Então aí era mais ou menos assim. Então o que eu fazia? Na apresentação ao vivo, alguém aqui na minha casa gravava com gravador,
cassete, gravava o programa. É por isso que eu tenho ainda. Tem cerca de 400 e tantos programas, mais ou menos. Esse arquivo o senhor mantém, guarda ainda? Eu gravava em casa, era coisa muito manual, assim, muito doméstica, mas deu certo, graças a isso que hoje eu tenho aqui as gravações e eu estou aos pouquinhos, devagarinho, passando para uma mídia mais moderna. O senhor então está fazendo essa conversão de mídia? Exatamente, eu tenho muita coisa aqui que eu tenho ainda. Depois eu pretendo aí fazer uma doação disso, né, para uma pesquisa, porque ali tem vozes, é uma espécie de uma... É uma história de 23 anos, uma espécie de museu, né? de vozes, entendeu? Porque ali são centenas de gravações. Conta, de certa forma, a história de Ouro Fino e de algumas cidades da região, alguns trechos dela, né? Os políticos vinham aqui na época, muitos políticos, autoridades religiosas do esporte. O pessoal, quando vinha aqui no Ouro Fino, era quase que obrigatório comparecer ao microfone aberto. O senhor também, quando viajava, o senhor chegou a entrevistar de vez em quando, artistas? algumas viagens que eu fiz algumas entrevistas. Por exemplo, eu ia muito ao Rio de Janeiro e também algumas viagens que eu fazia e eu procurava gravar alguma coisa para o microfone aberto. Mesmo mais recente, um pouco antes de eu terminar com o programa, né? Viajava muito e aproveitava e quando achava uma coisa interessante, um artista, um cantor, uma pessoa da mídia, eu fazia uma gravação. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu gravei com o técnico de futebol Zagallo, uma pessoa mundialmente conhecido, gravei ele, o maior compositor de carnaval aqui no Brasil, que foi o Braguinha, entendeu? O grande Braguinha, gravei ele, fez mais de 500 músicas de sucesso de carnaval, quando ele estava com 90 anos, fiz uma gravação no Rio de Janeiro, gravei com o grande ator Mário Lago, das maiores expressões aí da dramaturgia brasileira, não é isso? Então, e assim por diante, muita gente aqui, eu fui gravando. Gravei com a Daisy Lucidi, que faleceu recentemente, que era a radialista, uma das radialistas mais antigas do Brasil. Quando eu gravei, ela tinha um programa de 40 anos, apresentando o mesmo programa que era da Alô Daisy, se eu não me engano o nome do programa. Muita gente foi gravando, aproveitava nas viagens e fazia gravação também, né? O senhor se divertia também com o microfone aberto, então? Claro, lógico. E conversar com pessoas do estilo, por exemplo, do Zagallo, do Braguinha, é um momento assim de muita satisfação para a gente também que entrevista. Então o senhor também se satisfazia, tinha satisfação em fazer o programa? Claro, lógico, tinha muitas, lógico. E outras pessoas que vieram aqui no filme também. Eu entrevistei aqui ministros, secretários, mas a gente até nesse momento, tanta gente que eu entrevistei, algumas entrevistas muito boas, viu? Muito boas mesmo. Eu me lembro que o Braguinha, ele chegou na entrevista a cantar uma música inédita, que não foi gravada, que ninguém tem, entendeu? E ele cantou aqui na capela, né? Na capela, eu tenho gravado, eu tenho essas gravações ainda, né? Entendeu? Interessante isso. Então o senhor tem uma música inédita do Braguinha? Eu tenho música inédita que ninguém tem, entendeu? E ele tinha feito a composição, entendeu? Não lançou não existe essa em disco, nem em gravação nenhuma, e ele cantou aqui. É um material que ninguém tem mesmo. O senhor já pensou em procurar a família do Braguinha para mostrar essa canção para ele? Olha, não, na época que eu fiz a gravação, uma outra vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu entreguei para ele a cópia, a família tem, e a cópia da gravação que foi feita. O microfone aberto, ele era transmitido aos sábados? De meio-dia e meia às 2h. 1h30 de programa. Agora, uma coisa interessante também, foi o problema dos debates eleitorais, que hoje é uma realidade aqui da difusora, foi criado dentro do programa Microfone Aberto. Na verdade, foi uma ideia minha, que eu passei depois com o Milton, ele deu aval, não é isso? E eu falei, Milton, a gente podia fazer, já que vinha a eleição esse ano, a gente podia fazer aqui uma... Aí foi fazendo, então você faz. Então, dentro do Microfone Aberto, o primeiro, em 1996, foi feito assim, dentro, como se fosse uma entrevista, um debate, entrevista dentro do Microfone Aberto. Dali é que surgiu, então, que se desenvolveu, foi aquele sucesso que durante muitos e muitos anos eu fiz a coordenação, entendeu? Ainda tinha lá os 180 dias, 360 dias de governo. Aí a coisa foi aprimorando. O primeiro foi assim um pouco ainda improvisado. Vou ver, se eu não me engano, foi só um ou dois, só aqui de Ouro Fino também. Foi o primeiro. E depois, então, aqui nas outras eleições, né, municipais, a coisa foi se desenvolvendo, né? E fiz assim,
um sucesso incrível, entendeu? Pessoas iam ficar aí na frente da rádio mesmo, entendeu? A torcida dos candidatos, né, aqui da região, que foi realmente... E peguei um pouco dessa história, porque há 10 anos que eu estou aqui, muitas vezes eu vi esses debates e até que chamar a polícia, né? Porque... Tinha, era um sucesso danado, entendeu? Porque o ânimo do pessoal é subir. Uma coisa interessante também, logo no começo, né, que o estúdio era muito pequenininho, entendeu? Era um estúdio mínimo, não cabia quase que ninguém, né? Entendeu? E eu ficava no meio, entendeu? E um candidato na minha direita e o outro da esquerda. Ali no debate era mais ou menos assim, na bancada, né, eu ficava assim no meio, havia só as 3 pessoas, não tinha aquela, assim, no início, né, nos primeiro e segundo, eu não sei, por aí. Teve um dia que quase que saiu uma briga física, entendeu? Entre 2 candidatos e dois caras grandes, fortão, e eu no meio ali, tentando apartar. São coisas interessantes que surgem. Foi um dos momentos que marcou, assim, nessa história política. O senhor se lembra de mais alguém que quis brigar no meio aí do microfone aberto? Não, briga mesmo, assim, ameaça, não chegou a brigar, não foi uma ameaça de briga física, entendeu? Quando um se levantou e não admito que você fale isso, não sei o que mais, tal, e começou aí na mesma hora, né, ó, nós cortamos assim a transmissão. O intervalo, né, para não transmitir a briga física. Nós cortamos, mas eu fiquei no meio ali, apartando, até que os ânimos se serenaram, né, não é isso? E podiam prosseguir com o microfone aberto. Hoje em dia não, hoje em dia fica um estúdio grande, não é isso? Um aparato melhor, fica o assessor ao lado, o apresentador fica longe, não fica... Naquele tempo era um estúdiozinho mínimo, entendeu? Alguns metros quadrados ali, e era uma coisa muito precária, né? E a gente fazia de forma diferente, né? Foi uma saia justa, então, aí. Saia justíssima. Saia justíssima, viu? Doutor Geraldo Afonso, muito obrigada pela sua participação. Ainda tem alguma coisa que o senhor gostaria de relembrar e deixar aqui para os ouvintes da Difusora? Olha, o que eu gostaria aqui nesse momento é desejar que ao povo ourofinense e a todos os ouvintes que estão me ouvindo em qualquer lugar aqui de Ouro Fino, do Brasil, até do mundo, né? Porque hoje a abrangência da rádio é enorme. Então eu gostaria de deixar um abraço aqui para todos mesmo. E um Feliz Natal. Esse Natal, infelizmente, foi um pouco diferente. Aquele Natal muito contido, aquele Natal que você não pôde se abraçar seus parentes, seus netos, seus filhos, aquele abraço gostoso. O abraço faz falta, viu? O abraço faz muita falta. Faz muita falta. E esse ano foi um ano diferente. Então o que eu peço é o seguinte, pedir a Deus que nos comanda, que realmente o dia do abraço chegue com toda aquela satisfação de nós podermos novamente, sem máscara nenhuma, dar aquele abraço gostoso. Sem medo do outro, né? Sem medo do outro, sem máscara, podermos ter essa liberdade de nos abraçarmos. Isso que é importante na vida, viu? Na vida, o importante do ser humano é você conviver amigavelmente com o seu próximo, sem briga, sem distensão, respeitando aqui a ideia contrária, que está faltando um pouco também atualmente, né? As pessoas estão se brigando por causa de bobagem, por causa de política, criando inimizade até dentro da família. Eu acho que a gente deve fazer uma reflexão e nos unirmos mais, porque o que Deus nos deixou, a semente que Deus deixou aqui para todos nós foi exatamente a semente da união. É isso que é importante, união, respeito e aquele abraço. Com certeza, doutor Geraldo. E ainda o senhor deve passar distante da sua filha, que é médica, e está lá em frente de batalha contra a Covid. Minha filha, eu tenho uma filha médica, eu tenho 5 filhos, mas a caçula, a Roberta, ela é médica, ela mora em Campos dos Goitacazes, lá no estado do Rio de Janeiro, e ela está lá, né, na frente de batalha aí, enfrentando a Covid. Aproveito também, né, mandando um grande abraço aqui aos médicos, ao pessoal da saúde, que realmente são os heróis dessa nossa época. Os seus outros filhos, tem um no Canadá ainda? Eu tenho um filho que mora no Canadá, que é o Luiz Geraldo. Tenho o outro que mora em Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso. Esse é o Luiz Antônio, tem uma outra filha, tem a Ana Cláudia, que mora em Franca, e tem a Marcela, que mora em Jundiaí.
Esse ano a festa vai ser por Zoom ou Google Meet, por videochamada? Vai ser meio complicado, né? É diferente, né? Mas a vantagem é que a tecnologia também nos dá essa possibilidade da convivência à distância. E é um avanço enorme da tecnologia, né? Aquilo que a gente imaginava, meu tempo de criança, eu imaginava isso, sabia? Que um dia a gente pudesse conversar, que os telefones fossem assim, com alguns visores. Essa época chegou, então hoje a gente conversa, eu converso com meu filho lá de Mato Grosso, outro do Canadá, constantemente vendo, né? Vendo, conversando, participando. Então essa é a grande vantagem. Mas isso não tira aquela ideia do abraço, né? Abraço físico, não é isso? Com certeza. Como dizia o Gilberto Gil, né? Aquele abraço, né? Então, isso que está faltando. Doutor Geraldo, aquele abraço para o senhor, para toda a sua família, e muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Eu aqui agradeço e muito, viu, Lu? Para todos vocês aqui também, deixa um abraço pro pessoal da rádio também. Uma convivência muito, muito fraterna que eu tive com o pessoal daqui, viu? Todos aí, os proprietários da rádio, os funcionários, né? Os meus colegas, que eu vou sempre considerá-los colegas e amigos. E você continue na nossa programação com Vale Tudo. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.